galera de Serraria, tudo bem com vocês? A gente tá aqui comemorando os nossos 10 anos de igreja e hoje eu trouxe 4 mulheres que são raízes aqui em Serraria e elas vão trazer um pouco do que elas viveram nesses 10 anos, né? De como foi as experiências, todas as loucuras que elas já viveram nesses 10 anos. E eu queria então que elas pudessem se apresentar para vocês. Oi, eu sou a Débora. Eu já estou aqui há 10 anos na igreja. Não estou fazendo exatamente aniversário com a igreja, mas eu entrei um pouquinho depois, que abriu o salão. Então é praticamente junto. O meu Patrícia, aqui na Serraria há 10 anos, né? Mas eu já venho da sede, né? Na época, eu me converti em 2008, né? E tenho bastante coisa para lembrar dos 10 anos de Serraria. Amém. Eu sou a pastora Gabi, eu tô aqui na igreja desde o início também, vim da sede, né? Começando esse projeto aqui em Serraria, eu vim junto com a minha liderança. Então, tô fazendo aniversário também de casa, praticamente. Oi, meu nome é Laide, eu estou aqui há 7 anos. E a gente quer começar, então, sobre o início da nossa igreja, né? Para quem não sabe, a Sara Serraria começou num ginásio. É isso mesmo, num ginásio de uma escola. E a gente tem aqui a nossa pastora que viveu todo esse momento. E Gabi, conta pra gente como foi sair da sede e ter culto lá onde aparecia cachorro no ginásio, goteira, como é que foi? Então, gente, a minha ideia não era vir pra Serraria. Eu não viria pra Serraria, porque não fazia sentido, né? Eu me converti lá na sede em 2009 e eu morava em Coqueiros, nada a ver com Serraria, né? Mas, né, Deus sabe de todas as coisas. Verdade. Quando aconteceu o movimento todo para abrir aqui a igreja em Serraria, a minha liderança, que na época era Gil e Moisés, a maioria das pessoas de hoje não conhece eles, mas eles vieram para cá. E aí o meu coração ficou dividido. Por quê? Tinha uma obra muito incrível começando aqui e tinha a oportunidade de eu ficar com um pastor diferente lá na sede. E eu fiquei uma semana assim, e agora? Eu preciso decidir o que eu faço. E eu coloquei diante de Deus, coloquei em oração. Eu era nova convertida, né, gente? Tinha 1 ano de igreja praticamente. E coloquei diante de Deus, orando muito para saber a resposta. E Deus me respondeu. E Deus me respondeu da seguinte forma: você quer mudança ou você quer conveniência? Ia ser muito conveniente para mim ficar na sede, porque era perto da minha casa, era muito mais fácil eu estar lá. Eu já tinha me convertido lá, conhecia as pessoas de lá. Aqui eu não conhecia quase ninguém. E eu ia começar tudo do zero, né? Sair da zona de conforto, Sair da zona de conforto. Tanto que Deus falou, tu quer conveniência? Quer que fique tudo certo, quietinho, bonitinho? Ou tu quer mudança? E na época eu queria muito viver as coisas de Deus. Eu falei, eu quero mudança, eu vou. Não sabia nem como eu ia vir, não sabia nem chegar aqui, nem pegar ônibus pra vir aqui. Era uma eternidade vir lá de Coqueiros pra cá. Mas comecei. E Deus foi muito bom, assim. Já comecei vim pra cá ganhando uma célula, ganhando uma discípula, e as pessoas foram sendo acrescentadas. E esse estágio foi muito legal, assim, porque a gente pegou bem o início. Para quem não conhece, o Luar, que é um ginásio aqui, né, da Escola Luar, ele foi o início da igreja de Serraria. Uhum. Talvez vai ter passado já, ou já passou a foto que tem um culto lá rolando. O louvor ficava na quadra, enquanto a igreja ficava na arquibancada, né? Então, pensa num ginásio gigante, um barulhão de bateria, guitarra e gente cantando no microfone. O eco, né? O eco todo e a gente lá Na pauleira, assim, ó. louvando, e uma bênção, assim. Era bem legal, porque vinha o pessoal da igreja, eu lembro muito da Ana e do Danis também estavam nessa época. Foi muito louco, assim. E até a Paty era a única que estava lá. E a gente tinha alguns desafios, que era barulho da chuva, os visitantes animais que chegavam lá, né? A gente já teve que fugir de rato, de barata. Tinha cachorro que aparecia lá do buraco, lá atrás, latindo no meio do culto, enquanto o José ou a Ali pregavam. Mas foi um momento muito incrível, assim, muito legal, porque a gente começou, foi um pequeno começo, que hoje a gente tem muitos frutos. E gerou muita coisa grande,
né? Muita E gente. como tudo aquilo que nasce em Deus precisa crescer, uma hora a gente teve que deixar o ginásio, né? Sim. E aí a gente veio pra cá. Mas imagina, não tinha essa parede pintadinha, não tinha esse piso, não tinha essa cadeira. E foi bizarro, né? Débora, conta pra gente, tu que viveu esse momento, dos primeiros momentos aqui do nosso salão, como que era? Quais foram os momentos mais bizarros que tu viveu, assim, aqui dentro do nosso salão? No salão, eu lembro que era muito característico o nosso chão. O chão de cimento batido. Então, a gente pulava na arena e a poeira pulava junto, né? Era literalmente a fumaça de Deus escondia, né? Tudo que... É aquelas fumaças de festa, né? O pessoal fala que coloca fumaça chique. Nossa, era natural. Era do chão da igreja mesmo. Era bem engraçado. Eu lembro que a gente costumava fazer muito dancinha. Eu sinto bastante falta disso do início. Que eu lembro que eu comecei, a gente tinha o culto durante a semana, que era o quarta rap, que era meio que uma preparação para a arena, né? E aí o pessoal escutava rap durante a semana e no arena a gente cantava de novo rap, lembrando do quarta rap. E a gente fazia dancinha, a gente tinha as dancinhas do rap na arena. A gente tinha a dança da sardinha que todo mundo fazia. Que massa, que massa. Muito massa. Era Várias muito coreografias. A gente disputava quem pulava mais alto, porque daí a gente se divertia, se jogava mesmo no humor. Cara, que massa mesmo. E assim como tudo que é bom, existem também as dificuldades, né? Paty, conta pra gente, tu que viveu também esse momento do início do nosso salão, da construção dos nossos cultos, quais foram as dificuldades aqui dentro no início? Então, aí, mediante tudo isso, a gente estava muito feliz de ter o salão, né, Gabi? Estar aqui, tudo para nós já era uma vitória, né? Mas tinha que ter as melhorias, né? E a gente tinha muito jovem na igreja, né? E jovem não tinha renda, a gente precisava fazer um movimento para que a igreja pudesse ter ali comportar as pessoas, né? Então aí foi quando começou o movimento do piso, né? Ninguém queria mais sair com a calça marcada. Sair porque, né, vinha Não dá pra ajoelhar. diácono todo bonitinho, né? Isso aí, todo, né, calça preta, né? Faxinando, tudo. ficava as barcas. A gente chegava aquela coisa cinza, então, não, a gente precisa mudar. E aí foi colocado, a gente fez um mutirão, né? Se juntou, fez um propósito, né? E aí a gente começou, foi colocado o piso, foi colocado o forro, né? Eu lembro que cada um assumiu a sua plaquinha do forro. Foi bem legal. Exatamente. O ar-condicionado, né? Foi a vitória, né? Foi porque vitória. Aqui, gente, o suor escorria nas paredes. Meu Deus, quente, porque a gente não tem janela, né? Pensa o arena aqui dentro pulando sem Era aquela coisa assim, ar-condicionado. tava todo mundo animado no arena, assim, tal, mas sempre tinha um lá fora, pegava um arzinho e voltava de novo. Porque o verão, a arena aqui no verão era... Pulando, suando, sem ar-condicionado. Coisa. Meu Deus, mas galera. estava todo mundo feliz, né? A troca das cadeiras também a foi gente muito teve que legal. trocar as cadeiras. E tudo a gente se uniu, né? Então, acredito que tudo que aconteceu aqui, a gente olha com carinho, né, Gabi? Porque foi tudo uma conquista de todos nós. É verdade. Por mais que tem momentos difíceis, né, que a gente leva mais tempo para conquistar, mas foi muito importante como igreja a gente viver tudo isso junto, né? Cristo, Uma coisa que aconteceu, eu não sei se vai ter uma pergunta assim, mas a gente foi roubado, né, mais de uma vez. Teve Então, coisas difíceis que aconteciam, mas a gente como igreja, a gente sempre superou juntos, assim. Foi bem importante. Os instrumentos do louvor, né? Mas recuperamos tudo porque Deus é com a gente, hein? Essa igreja aqui é querida do Senhor. E junto com a construção do nosso salão, a gente teve que também construir os cultos, porque lá no ginásio tinha só o culto de domingo, né? Então aqui no salão os cultos também precisaram ser construídos. E um deles, muito especial, começou com um desafio para nossa querida Laide e a líder dela da época, que era a Marlete, né? Conta pra gente, dona Laide, como foi o início do culto de terça aqui em Serraria? Então, a minha líder era a Marlete e a Bispa Adri veio com o grande desafio que o culto de terça era muito pequeno e ela pediu para a nossa célula assumir, né? E a gente assumiu
culto de terça, com grandes dificuldades. A gente contava muito rápido o pessoal do culto, porque dava 10, dava 15, né? E a gente batalhou, e hoje o nosso culto Tá muito cheio, né? Glória a Deus. Foi um grande desafio da gente assumir o culto de terça, mas foi uma bênção. É verdade. Elas até estavam contando que elas pegavam carona pra ir pra casa depois do culto de terça. O carro falhava, era a maior tranqueira, mas em nome de Jesus estava todo mundo aqui no culto, né? E foi graças a um desafio aceito por corações dispostos que hoje a gente tem um culto tão incrível. Nasceu também o Arena Jovem, né? Que hoje a gente tem tão incrível. 2 cultos que a gente tem hoje também nasceu muito pequeno, mas cresceu no Senhor, né? Eu lembro que hoje a gente tem a mídia, né? Super chique, né? Mas quando eu entrei, aí o Data Show era lá na frente. Aí era o espaço pra pular. Aí tinha a mesinha do Data Show. O pessoal do Data Show parecia que o pessoal vinha correndo assim. Ia levar o Data Show embora. É verdade. Porque daí estavam correndo de um lado para o outro e o pessoal do Data Show aqui assim, segurando a Senhor, me proteja. Tinha dia assim, o culto de terça tinha dia que a gente chegava aqui, não tem microfone, não tem nada, no gogó, vai, né? Então, às vezes, um dia eu vim para dar palavra, acabou toda a luz. E foi tudo no escuro, e agora? É cada coisa, né, que essa igreja já passou. Sim. E a gente hoje pode olhar com tudo isso com orgulho, né, de tudo que a gente já viveu. E Paty, conta pra gente, tu que viveu tanto esse momento do início. Hoje, olhando pra nossa igreja, hoje olhando pro que a gente vive, qual foi as maiores evoluções na tua percepção no que a nossa igreja evoluiu tanto? Eu acho que crescemos, né? Com tudo isso que aconteceu, a igreja cresceu, a igreja entendeu que unida em oração, né? Porque é Deus que dá o crescimento. Então, eu acredito que foi isso. A nossa igreja entendeu que em oração, né, se dedicando, né, caminhar com Deus, Deus tem um propósito na nossa trouxe vida, o crescimento. Mas através da gente vai orando, vai se acendendo as luzes no caminho, né? Que nem se fosse um corredor de sensor, né? E Deus tem feito isso com Serraria. E graças a Deus a gente evoluiu. Estamos aí na luta. E agora, para encerrar a nossa entrevista, eu queria que em uma palavra, em uma frase, vocês pudessem definir Serraria em algumas coisas. Gabi, define pra gente um motivo de Serraria. Um motivo? Essa é boa. É uma palavra só? Uma palavra, uma frase. A gente tem a nossa motivação, que é Jesus sempre, né? Mas a gente sempre fala em sarar Serraria, né? Esse é o nosso motivo de estarmos aqui nesse bairro. Amém. Dona Laide, define pra gente Serraria em um sonho. Ver a igreja muito grande, crescer muito. O culto de terça maior ainda. Né? Porque o culto de terça é um dos cultos que mora no meu coração. Tem um carinho especial, né? Um carinho especial, né? Pelo aquele tempo que a gente se dedicou. Então, ama todos os cultos, mas o de terça... É o queridinho, né? Paty, define pra gente a igreja de Sara Serraria, uma dificuldade que foi superada. Dificuldade que foi superada. Meu Deus, o ar-condicionado, né? O calor foi vencido nessa igreja. O suor pelas paredes nunca mais. O ar-condicionado. A gente fez uma festa. Sim. As cadeiras confortáveis. Verdade. É verdade, gente. A nossa cadeira era estofada, né? Estofada. Então, Dé, define pra gente uma singularidade que só Serraria tem. Só Serraria tem que ser uma só? Eu acho que eu gosto da palavra serviço. Uma coisa que sempre me marcou foi serviço de serraria. Que eu lembro porque eu ia na igreja com a minha mãe quando a gente era pequeno, mas o que mais me marcou quando eu vim para a serraria foi que eu falei que eu aprendi a servir. Amém. Aqui, quando eu vim aqui na Sara, eu aprendi a servir, eu sabia que era uma igreja que servia. A gente já passou problema por causa de serviço, mas a igreja cresceu e sempre foi uma igreja serva. Amém. Eu lembro que o bispo José, quando ele era pastor, ele passou
poucas e boas com a gente, porque a gente sempre foi a queridinha Do José, né? Querida. A primogênita. A gente era queridinha, mas a gente é que mais fazia birra, né? É verdade. É verdade. A gente servia e a gente queria que todo mundo servisse. Muito E a bem, gente né? brigava, Tinha um padrão. A gente brigava, a gente era servo, mas a gente fazia birra. Mas graças a Deus a gente melhorou nisso, assim. Amém. Mas eu lembro que era engraçado. E pra encerrar, Gabi, define pra gente. Serraria em um alvo. Um alvo? A gente... Em uma palavra? Em uma palavra. Não pode ser um livro. Eu acho que definir em uma palavra é bem difícil, mas a gente sonha com um bairro transformado, né? Com as vidas transformadas de verdade. A gente cresceu muito todos esses anos, mas a gente entende que ainda tem muito território para ser ganho e a gente entende que existem muitas pessoas precisando de Jesus, de uma palavra, de salvação, de cuidado, de amor. Então, um alvo é que Serraria seja mãe de igrejas, né? Amém. Amém. A nossa igreja, ela tem conquistado tantas coisas que com certeza, né, a gente já percebeu que não cabe em uma palavra. E aqui nós encerramos, então, vários motivos, várias formas de como Serraria mudou a história desse bairro, como a nossa igreja tem mudado e com certeza nós temos muito trabalho a fazer ainda. Então vamos juntos comemorar esses 10 anos. Amém.